Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos a uma leitura bastante conhecida, mas eu preciso desta leitura, Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Manifesta-te a nós. A tua vinda que se manifesta nesse tempo final é uma manifestação que o eleito pode ver. Estamos agradecidos. Deixa esta manifestação vir a nós. Queremos senti-la a cada momento, pela fé, porque cremos que ela já aconteceu. Mas fala conosco e ajuda-nos a manter esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar hoje sobre a dispensação do Filho do Homem. A própria leitura que fizemos, se vocês notaram, Jesus estava falando do Filho do Homem, do seu dia, aquele ministério, e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Porque aqueles dias eram um dia do Filho do Homem. E eles, se quisessem ver o dia do Filho do Homem, eles não iriam ver mais, porque eles iam morrer. E Jesus sabia
que esse dia do Filho do Homem estaria para o final, porque são dias, um cumpriu nos dias de Jesus e outro cumpriu nos dias que Jesus veio no irmão Branham. Dias, ver um dos dias do Filho do Homem. Já pregamos sobre isso quando pregamos os dias do Filho do Homem. Mas hoje queremos meditar um pouquinho sobre a dispensação do Filho do Homem, que é um tempo dispensacional do Filho do Homem. E a pessoa precisa ter luz para enxergar, porque ele vem como Filho do Homem, manifestou, era Jesus. E ele não podia falar que era Filho de Deus, porque o próprio irmão Branham diz que aquela não era a dispensação do Filho de Deus, era a dispensação do Filho do Homem, Deus feito carne, Jesus Cristo. Mas, quando chegasse a dispensação do Filho de Deus, já teria cumprido a dispensação do Filho do Homem. Isto já havia acontecido. Então, o período de Cristo na terra foi uma dispensação, o Filho do Homem. E foi muito curta. Se vocês notam, ele viveu 33 anos, mas teve um ministério de 3 anos e meio só. E dentro daquele ministério, era o dia e a dispensação do Filho do Homem. Ele estava vivendo aquela dispensação. Muito curta, mas foi a dispensação do Filho do Homem que veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. E ele cumpriu. Pouco tempo, é hora que a gente pensa que precisa de 100 anos. Com 3 anos, Jesus fez tudo. Em 3 anos ele cumpriu a dispensação do Filho do Homem. Porque logo em seguida, ele não seria mais Filho do Homem. Ele teria que mudar para Filho de Deus, que era a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu, Jesus Cristo não era mais Filho do Homem. Ele era Filho de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Eu sei que essas coisas para nós pode ser de primeiro ano, mas tem gente que não tem nem o primeiro ano, nem o pré. Então nós temos que meditar nestas coisas como se não soubéssemos. Ouvir estas coisas como se não soubéssemos de nada. E deixar que as mesmas sejam manifestadas através de cada um de nós. A menos que a gente pergunte para você se você já sabe tudo. Aí eu posso parar de pregar. Certo? Mas a dispensação do Filho do Homem, eu estou mostrando para você, não só a dispensação do Filho do Homem, Jesus Cristo no seu dia. Mas o que eu quero falar mais é a dispensação do Filho do Homem, Jesus Cristo, nos dias do irmão Branham. Esta é a principal, porque eu não vivi na dispensação do Filho do Homem, Jesus Cristo, Deus em carne. Eu não vivi. Mas pelo menos eu nasci dentro da dispensação do Filho do Homem, nesse tempo final, que foi Jesus Cristo em William Branham. Ali estava uma dispensação. E se nós avaliássemos o que aconteceu com Jesus Cristo, você colocaria isto em dia ao ver as mensagens do profeta, quando começou o ministério de Filho do Homem. Mesmo irmão Branham ter nascido profeta, mas ele tinha o tempo de exercer aquele ministério. Mesmo ele ter nascido como Filho do Homem, aqui, que era o ministério do Filho do Homem nele, sempre vocês lembram, o Filho do Homem é Jesus Cristo.
Mas esse Jesus Cristo não pode pisar nessa terra quando não chegar novos céus e nova terra. Isso é o que o irmão Brana diz na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Ele não pisa nessa terra enquanto não chegar novos céus e nova terra. Eu sei que você pergunta algo sobre o milênio. Não estou pregando sobre o milênio agora. Vou deixar isso na sua cabeça. Mas é o irmão Brana que diz, como o irmão Brana também diz, que Deus não habita em nós na santificação. Ele faz uma obra do Espírito Santo, da santificação em nós, mas não é ainda o batismo com o Espírito Santo, que é a vida de Deus em nós. O batismo com o Espírito Santo é Deus morando em você. E Deus não mora em mim e em você quando somos simplesmente justificados e santificados. É quando somos batizados. O Espírito Santo vem e te batiza, aí ele mora. Ele entra em você. Porque o Espírito Santo é fogo. Ele tem que queimar o mal para depois ele habitar. E Deus não pode habitar nessa terra nestes períodos, enquanto não chegar novos céus, nova terra, porque a própria terra, no período do milênio, irmão Brana diz que ela estará passando pelo seu período de santificação. E eu creio no profeta. Quer dizer, a terra estará passando pelo período de santificação no período do milênio. Tem coisas que a pessoa vai perguntar, mas quem estará então ali? Deixa por conta de Deus. Certo? Deixa por conta dele, porque você pode não ter luz para o assunto. Mas quem está ali então, neste milênio, sendo que nós estamos com Cristo? Nós estamos em corpos glorificados, Cristo também já no seu corpo glorificado, porque todos nós estaremos nesse corpo que não sofrerá dor e nem morte mais. Acabou para o verdadeiro eleito, quando ele é raptado, acabou morte, acabou dor. Ele vai vir para o milênio, mas acabou morte, acabou dor, porque ele tem passado pelo processo que a terra ainda vai passar. O crente eleito, ele já passou por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Jesus veio, queimou nossos defeitos e entrou em nós. Agora, para Cristo queimar o mal da terra, só pode queimar depois dos 1000 anos. Isso é o que o irmão Brana disse. Porque quando termina 1000 anos, aí vem o trono branco, o julgamento do trono branco, e vem a segunda ressurreição, e ressuscita bons e maus nesse tempo, e os maus se levantarão contra os de Deus, e aí cai fogo do céu e consome a todos. Isto será um batismo de fogo na terra, para que possamos depois morar com Cristo, não 1000 anos, mas a eternidade. Onde? Em novos céus e nova terra. Agora, guarde bem. Parece que eu estou partindo para o outro lado aqui. Mas guarde bem. Quando Deus veio morar em mim, a estrutura do Osmar continuou. Quando Deus vier para novos céus e nova terra, a estrutura da terra continua. Você tem que entender isso. Talvez você pense que Deus vai pegar e fazer uma nova terra, porque Ele não vai querer essa daqui mais. Ele vai queimar essa terra que é a impureza, assim como Ele queimou a impureza de você e habitou em você, Ele vai queimar a impureza da terra para poder habitar aqui a eternidade, novos céus e nova terra. Amém? Então, eu creio que já dá para nós começarmos a entrar nesta dispensação do Filho do Homem. A gente tem muita coisa na mensagem para ler,
Mas vamos devagarzinho aqui, eu tenho só 40 minutos hoje, 40 e pouquinhos minutos. Hoje eles me deixaram pequeno, né? Mais do que eu sou ainda. Primeiro selo 70, vê você, ali estava o final de uma era. O ministério estava terminando no tempo de Jesus. Jesus estava vivendo no final de uma era, quer dizer, no final de uma dispensação. E qual era a dispensação que Jesus estava vivendo? A dispensação do Filho do Homem. Ele estava no final da dispensação. Irmãos, se vocês pudessem perceber que quando veio o ministério do Filho do Homem, no tempo do irmão Branham, aqueles 3 anos de pregação que você vê, lê nas mensagens e percebe de 62 a 65, aquele ministério é tão tremendo que a dispensação do Filho do Homem estava outra vez na terra, Deus encarnado outra vez entre nós. É somente ter olhos para ver. Sabe por que as pessoas não veem? Porque eles pensam que quando o Filho do Homem aparece, ele é diferente dos outros. Não, ele come o que você come, ele bebe o que você bebe, ele adoece com o que você adoece e ele morre com o que você morre. Eles não aceitaram Jesus porque Jesus era um homem de dores, era um homem magro, era um homem feio. Isaías 53 estava cumprindo, mas eles não sabiam que aquele era o Messias. Se eles soubessem, eles não teriam chamado de Beelzebu. Por que chamaram de Beelzebu? Porque eles não sabiam que era o Messias, o próprio Messias que veio para o que era seus, para o seu próprio povo, olhar para a cara da sua geração, para a cara do seu povo, e o seu povo olhar para a cara dele e dizer: tens demônio. É duro isso, o Criador olhar para a cara da criação e escutar a sua própria criação falar para ele: tens demônio. E quem falou que Jesus tinha demônio não era prostituta, não era ladrões, eram sacerdotes. Quem diz que esta mensagem não é de Deus, não são prostitutas, não são ladrões, são sacerdotes, são pastores, são missionários, são evangelistas, são apóstolos, que falam a mesma coisa como falaram no tempo de Jesus, falaram no tempo do irmão Branham e falam no tempo da esposa de Cristo. Hoje estamos vivendo no tempo da esposa de Cristo, que tem o ministério do Filho do Homem. Você sabe que a igreja primitiva tinha o ministério do Filho do Homem e o Filho de Deus atuando nela. Mas eles carregaram o ministério do Filho do Homem. Ele morreu, ele nos salvou, ele nos curou. Esse foi o ministério dele, de Filho do Homem. Aleluia! Mas eles podiam dizer: não somente isso nós carregamos, nós andamos com ele, nós comemos com ele, mas hoje ele está em nós. Hoje você não vê ele mais ao meu lado, porque hoje ele está dentro. E o mesmo que estava ao meu lado há anos atrás, hoje está dentro de mim. O mesmo Deus que estava andando nas praias da Galileia, estava agora dentro de Pedro, dentro da igreja. O mesmo Deus que andou nos Estados Unidos, que operou maravilhas dentro de uma carne chamada William Branham, hoje ele não está só no homem, ele está em você. Hoje Deus está em mim, está em você. É o mesmo Deus, é o ministério de Deus na terra. E é você saber quando aquele ministério está terminando. E Jesus sabia. E o irmão Branham veio aqui no parágrafo 70 do primeiro selo e diz: ali estavam ao final de uma era, que é ao final de uma dispensação. O ministério estava terminando. O desvelar. Vamos ler aqui agora, parágrafo 65. Observe agora quando ele veio. Vamos usar aqui os 2 ministérios do Filho do Homem, que é a dispensação de Cristo e a dispensação de Cristo
agora no final. A dispensação de Cristo no Oriente e a dispensação de Cristo no Ocidente. Cristo foi Deus encarnado e aqui no final, em Irmão Brana, era Deus encarnado. Deus estava numa carne chamada William Branham. Essas mensagens que vocês leem aí, que vocês ouvem, essas mensagens não é apenas de um homem. Essas mensagens é de Deus. Deus falava, e para Deus falar tem que usar um homem. O homem tem que abrir a boca, aí ele diz assim: abre a tua boca e eu a encherei. E se os profetas do Antigo Testamento abriam a boca e Deus enchia, os profetas do Novo Testamento abriu a boca e Deus encheu. Deus encheu a boca de Paulo e Deus encheu a boca de William Branham. Amém. Agora, manifestação de Filho do Homem, eu quero que você entenda que a manifestação que Deus teve em William Branham não é igual à manifestação que Deus teve em Paulo. Não é. A manifestação que Deus teve em Cristo, a diferença é que Cristo é Salvador. Então, essa dispensação de Cristo, ela nunca há uma dispensação igual a dele. Porque é Salvador, curador, libertador, perdoador. Mas ele ia usar esse ministério como Filho de Deus depois no Pentecostes. Mas ali, ele já estava salvando a mim e a você. Ele estava salvando o mundo inteiro que cresce nele. Ele estava salvando como Filho do Homem, que era Deus numa carne, Deus sangrando. E Deus te salva é através do sangue. E ele fez isso, já nos salvou, por isso ele não tem que morrer hoje. Hoje ele não tem que verter sangue, ele já verteu, ele já me salvou, ele já me curou. Eu só tenho que dizer: eu aceito, eu creio, eu recebo isso agora. Amém. 65, desvelar. Observe agora quando ele veio. Ele teve que vir como Filho do Homem, porque a Santa Escritura diz que ele viria. Deus levantaria um profeta a eles. Deuteronômio 18, verso 18. Então ele não poderia vir chamando a si mesmo de Filho de Deus, porque não era aquela dispensação. Era a dispensação do Filho do Homem, não era Filho de Deus. E é por isso que ele dizia: crês tu no Filho do Homem? Porque era aquela dispensação do Filho do Homem. Quando o irmão Branham estava sobre a unção, ele dizia assim: crês você que sou profeta de Deus? O que ele estava dizendo? Crês tu no Filho do Homem? Porque um profeta é Deus nele. E está exercendo aquele ministério dentro daquela dispensação. Que dispensação é um período de tempo. E esse período de tempo é um período curto. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. William Branham, dentro da revelação total, se você quiser contar de 60 a 65, foi 5 anos, quando começou as eras, 70 semanas e assim por diante. Mas o tempo da revelação, da abertura da palavra, foi 63 a 65. Foi 3 anos só de ministério também. Qual ministério? Filho do Homem. De que tempo? Do tempo de Jesus já foi cumprido, mas faltava este que Jesus diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Já tinha acontecido algo, e estava acontecendo nos dias de Jesus, que era Filho do Homem, era uma dispensação, mas ali mesmo, Jesus já estava anunciando outra dispensação do Filho do Homem, antes de começar a dispensação do Filho de Deus. Aleluia. Eu não sei porque a gente tem a mente aberta, olhos abertos para ver essas coisas, então a gente acha fácil. E as pessoas precisam ouvir 10, 20 vezes isso daí, para poder ver essas coisas. Mas antes da manifestação do Filho do Homem, que era Deus no irmão Branham, no final, assim como foi nos dias de Noé, Jesus estava vivendo na dispensação do Filho do Homem dele. E ainda tinha a dispensação do Filho de Deus, que é o período de 7 eras da igreja. É a dispensação do Filho de Deus. Jesus já estava falando não daquela dispensação. Jesus estava falando dos 2 dias do Filho do Homem, dentro desse capítulo que nós lemos aqui.
capítulo 17, verso 20 ao 30, Jesus estava falando dos 2 dias do Filho do Homem. Pulou sobre o Filho de Deus, o próprio Jesus, porque ele viu o que vai ser tão importante para vocês é o primeiro e o último, e eu sou o primeiro e sou o último. Isto quer dizer, eu sou este ministério do Filho do Homem, aqui na Galileia, em Nazaré, em Belém, mas eu sou o ministério do Filho do Homem nos Estados Unidos, no Oeste. É a dispensação do Filho do Homem. Ele deu tanta importância para isso, que ele disse para os seus próprios discípulos, vai chegar dias que vocês vão desejar um dos dias do Filho do Homem, e vocês não vão ver mais esses dias, porque vocês estão vivendo com um dia do Filho do Homem, e não está percebendo muito, e esse outro vai demorar 2000 anos, para manifestar o outro dia do Filho do Homem, e ele esqueceu naquela hora, e deixou de lado o ministério e a dispensação do Filho de Deus. Por quê? Porque ele tinha que pregar a mensagem da hora, e a mensagem da hora era Filho do Homem, e ele estava dando uma demonstração ali, que ele estava cumprindo uma parte do ministério do Filho do Homem, mas não toda. E aí o irmão Branham vem e mostra também, aqui no Desvelar 73, nós já temos estudado, ele diz assim, agora você recorda entre o Filho de Deus. Na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora, e em Lucas, ele disse que ele seria revelado outra vez, como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto disso. Ele tinha que fazer esta manifestação para cumprir, porque nós nunca tivemos um ministério profético como gentios, nós nunca tivemos, mas Deus não esqueceu de nós. Irmãos, se Deus veio para que era seu e os seus rejeitaram, agora vocês têm que saber, quem era de Deus não eram os seus judeus mais. Agora os de Deus eram os gentios, e outra vez Deus veio para o que era seu, e os seus rejeitaram outra vez. O primeiro seus é judeu, mas o segundo seus é gentil. O primeiro seus, que ele veio para os seus, eram judeus que rejeitaram ele. Mas agora, esta segunda manifestação como Filho do Homem, ele não veio para judeu, ele veio para gentil. Ele não veio mais na Galileia, ele não veio mais no Oriente, ele veio no Ocidente. E o povo do Ocidente, da mesma forma que o povo do Oriente rejeitou, o povo do Ocidente não viu que Deus estava manifestado em carne, um homem estava ali manifestando o ministério do Filho do Homem. Guarde bem, o Filho do Homem é Jesus Cristo, mas nunca foi Jesus Cristo só. Porque ele não pisa na terra, e para ele pisar na terra, ele tem que ter um homem na terra. Então é Jesus Cristo numa carne, não importa qual o nome dela. Desta feita ele diz, eu quero William Branham. Desta feita ele quis isto. Lá atrás ele escolheu um nome, ele veio naquele nome. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, a ele recebereis. E sempre é isso mesmo. As pessoas nunca tiveram luz quando Deus manda um profeta. Nunca tiveram luz. É só o eleito que vai captar essa luz. Você tem que ver essa terceira etapa nesse dia final. Você tem que ver como Jesus viu. Olha a comitiva de Jesus. Quando ele começou a pregar a primeira e segunda etapa, tinha miríades, mais de 10 mil pessoas atrás dele. O nosso mestre Jesus, o homem da Galileia. Você viu? Que homem, rapaz. É baixinho, mas que poder. Quando ele fala, os demônios calam. Quando ele fala, olha, a tempestade para. Quando ele fala, tudo fica quieto. O mar ficou quieto. As ondas estavam bravias. Ele falou, aquietou tudo na hora. Quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este? Era o Filho do Homem. Deus numa carne. Quem é este que diz para a neve aqui nos Estados Unidos, para! Quem é este que quando fala, tudo obedece? Quem é este que diz, antes da mão do médico tocar nela, a mão do Todo-Poderoso retira aquele tumor? Quem é este?
Esta é a manifestação do Filho do Homem. É uma dispensação nesse tempo final, que Deus veio em carne outra vez. Pergunta, quem é este? Um sábio diz, ele foi um grande homem. Isso não me satisfaz. Não me satisfaz. Ele foi um homem de Deus. Isso não me satisfaz. Jesus diz, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí ele diz que o senhor é Jeremias. Não estou satisfeito não. Ele diz que o senhor é um dos profetas. Também não está bom. O senhor é João Batista, que ressuscitou. O homem é tão poderoso, teve um ministério depois de João, que ninguém estava aguentando, eles pensavam que até era uma ressurreição. O homem levantou, nada disso. E vós, esses naturais não sabem quem eu sou. Eu quero saber de vocês. Vocês dormem comigo, comem comigo, andam comigo, estão na minha reunião. Vocês creem em mim? O que é que vocês dizem do Filho do Homem? Aí levanta um homem que não sabe ler, não sabe escrever. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O seu pensamento ignorante está acima dos sábios da era. Eu dou graças a Deus, Pedro, porque era um homem igual a você. Eu dou graças a Deus, porque o meu Pai esconde o que eu sou dos sábios e entendidos e revela a gentinha. Obrigado, Pai! Aleluia! O que eu quero mais? Eu queria tempo, mas não tem. Depois você me avisa, mas eu já perdi o horário aqui. Tem tanta coisa para falar, mas não dá. É bom assim que vocês vão para casa com fome também, certo? Mas isso daqui é muito bom. Quem sabe eu já dou a encerrada logo aqui, deixa eu pular para o final da pregação, que vai muito melhor, porque o meio já vai ter que parar. O Filho do Homem antes do Filho Prometido. Eu já preguei isso esses dias atrás. 113, ouvi, mas agora vejo. Amém? Ouvi, mas agora eu vejo. João teve visão do Apocalipse. E o que eu tenho é muito acima do que João teve. João teve visão do Apocalipse. Eu tive o concreto, a revelação. João teve visão. E ele é o tipo da noiva. Ele teve visão lá atrás. Mas logo ele começou a ver a coisa destrinchada. João viu até os 7 trovões. Ele ouviu os 7 trovões e disse, vou escrever. Isso é bom demais, Senhor. Eu vou escrever. Deus diz, para, não escreve não. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, ele sabe quando é o primeiro trovão, o que é o trovão, que é a minha voz, eu vou me manifestar a ele. Tá bom ainda, irmão? Amém. Vai me ajudando aí. Aleluia. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente. Novamente porque está em São Lucas capítulo 17. Era a dispensação do Filho do Homem, Jesus Cristo, mas ele mesmo estava profetizando que nos últimos dias ele se manifestaria novamente na sua igreja com esse ministério de Filho do Homem. Ministério do Filho do Homem é Deus numa carne aqui na terra. É Deus comendo, é Deus bebendo, é Deus arrotando, é Deus dormindo. Mas você sabe de uma coisa, se vocês verem algum filme do irmão Branham de caçada, Pierre Green viu aquilo e disse para o irmão Branham, saia fora da tenda um pouco. Cada vez que o irmão Branham saía fora da tenda, um redemoinho lá em cima da montanha. Então ele percebeu aquilo e disse, vou filmar isso. Vou filmar isso. Saiu, aí o irmão Branham saiu fora da tenda, o redemoinho começou lá em cima. Deus fala em redemoinhos. E você sabe o que nós temos aprendido? O gentio é tão depravado, tão incrédulo, tão louco. O que nós temos aprendido é que o redemoinho é o diabo. Não temos? Você já notou? Ó o redemoinho, corre! Joga a faca lá no meio do redemoinho. A loucura do gentio, não entende nada, cego! Deus fala, diz Jó, por redemoinhos. É Deus falando, mas está rodopiando tudo e Deus está falando. Escute a voz dele. Sabe como você escuta? Sabe o que é seu ouvido, sua audição? Parece um redemoinho, é um labirinto.
Sabe por que você escuta? É porque você tem um nervo aqui chamado labirinto. E quando ele inflama, te dá labirintite. Aí você fica tonto. Sem beber, fica tonto. Levanta a cabeça, fica tonto. Vai abaixar, fica tonto. Porque aquele nervo, labirinto, já é um labirinto. Vai rodando. E aquilo ali, você ouve um som tão perfeito. E aqui está Deus falando por torvelinhos. É a voz de Deus. Olha o trovão, é a voz de Deus. Amém? Aleluia. Bom, deixa eu ver aqui. E agora Jesus prometeu aqui nos últimos dias, o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Se você não é semente real de Abraão, o Filho do Homem não vai ser revelado para você, você nunca vai ficar sabendo. Pouco antes do fogo cair, recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Eles ficam dizendo aí que vai vir um outro aí que vai revelar isso, revelar aquilo. Depois daquela manifestação do Filho do Homem, Deus no William Branham, como Deus veio lá na tenda de Abraão, manifestando aquele ministério de Filho do Homem, conhecendo os segredos dentro de Sara, revelando o que estava dentro de Sara, sem ela sorrir com os lábios, Deus disse para Abraão: por que Sara está rindo? Mas ela nem mexeu com os lábios. Mas Deus sabia, Deus conhece o coração, se você ri de satisfação ou se você ri de crítica. Viu? Deus conhece. Abraão não recebeu, irmão, não teve mais testemunhas. Isso quer dizer, depois do ministério do Filho do Homem, que foi Deus em William Branham, não tem mais nenhuma testemunha para a igreja, que é a esposa de Cristo, que está esperando o arrebatamento. Amém? Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que estava esperando foi trazido imediatamente após aquilo. Isso quer dizer, após o ministério do Filho do Homem aqui na terra, que foi Deus no profeta, após esse ministério, não espere receber mais nenhum profeta. É assim diz o Senhor através de William Branham. Ouvi, mas agora vejo 113. Ele diz, não tem mais ninguém para testemunhar. Quando vem alguém dizer, eu sou também um mensageiro para preparar a noiva, ele é um mentiroso. O mensageiro já veio. Deus mandou o seu profeta para isto. Os dias do Filho do Homem, os últimos dias do Filho do Homem. Porque daqui para frente não haverá mais ministério de Filho do Homem. Haverá só o ministério de Filho de Davi. Porque Filho do Homem começou no Oriente e terminou no Ocidente. É como um relâmpago que começa no Oriente, que é lá com os judeus, e terminou no Ocidente com os americanos. Deus num americano. Amém, aleluia. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. Depois do Filho do Homem, você está esperando quem? O Filho prometido. Porque depois desse ministério do Filho do Homem, essa dispensação do Filho do Homem que veio e pregou a festa das trombetas, 7 eras da igreja, 7 selos, diz que os 7 trovões está revelado dentro dos 7 selos. Você está esperando o quê? Disse que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eu lembrando que diz os ungidos 373, 374 e 262. Agora, eu creio nisso. Você crê? Nós cremos nisso. Esse finalzinho, deixa eu terminar esse parágrafo aqui, para me encerrar. Agora nós vemos isso claro demais. Quem está vendo isso claro demais? William Branham diz, agora nós vemos isto claro demais. O que é que ele estava vendo claro demais? Os últimos dias, o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Nós vemos isto claro demais. Que nesses últimos dias já foi revelado no tempo de William Branham, isso já manifestou. Mas onde está aquela mensagem que William Branham pregou? Tornou uma coxa de retalho, como também fizeram com a túnica de Jesus, uma coxa de retalho. Fizeram o mesmo com a mensagem do profeta. Foi só o irmão Branham partir, já disseram que ele ia retornar para poder andar a cavalo outra vez.
Porque é o cavaleiro do oeste. Ele tinha que voltar, eles não viram que ele já estava cavalgando naquele dia. Ele diz como aquele americano veio cavalgando dizendo: o inimigo está vindo. Eu também sou um americano, mas eu não estou dizendo que o inimigo está vindo, mas que ele está vindo, Cristo está vindo. Eles não perceberam isso, certo? Mas quem percebe dá graças a Deus. 221, eu vou ter que ler um pedaço só do parágrafo, porque não damos conta de tudo aqui. É lamentável, né? Ele prometeu em Lucas 17:30, provando sua palavra, 221, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi Sodoma sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. O irmão Branco parece que ele diz assim: já aconteceu, você não viu não? Ele fez pergunta para as pessoas. Isso tem que ocorrer? Ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, entre meio é isso: Filho do Homem foi Jesus Cristo, Filho de Davi, Jesus Cristo, entre os judeus. No entre meio, Filho do Homem e Filho de Davi, tem o ministério do Filho do Homem, de Lucas 17:26-30. É isso daqui, no entre meio dessa conjunção, agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus. Se o povo pudesse entender. Por que o irmão Branco está dizendo que não Filho de Deus, Filho do Homem? Por que não Filho de Deus? Porque Filho de Deus foi durante as eras. Agora não é mais Filho de Deus. É Filho do Homem. O entre meio, ele não é Filho de Deus. Então não adianta você pensar que ele está no trono. O entre meio é Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele não está no trono, porque agora ele é filho do Homem, não é mais Filho de Deus, ele é Filho do Homem. Filho de Deus, ele era o intercessor. Filho de Deus, ele era o mediador. Filho do Homem, ele era um profeta na terra. E se não tivesse terminado o ministério de Filho de Deus, ele não podia estar aqui na terra no ministério de Filho do Homem, na dispensação do Filho do Homem, Deus no William Branham. Ele não podia. Isso é o que diz o irmão Branham no parágrafo 65 do Desvelar. Porque agora, para ele ser chamado Filho do Homem, ele não é Filho de Deus. Oh, Jesus Cristo! Por que esse povo não entende? Mudança de dispensação. Eu quero ele como o Filho de Deus. Agora é tarde. Por que você quer ele como Filho de Deus agora? O povo que, eu quero o Cordeiro. Não, agora eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, mas nós queremos Cordeiro animal. Eu sou o Cordeiro de Deus. Não tem mais aquela dispensação animal. A dispensação é o Filho do Homem, é o Cordeiro de Deus. Agora eles querem Filho de Deus, e Deus vem e diz: não tem mais. Agora não é Filho de Deus, agora eu sou Filho do Homem. Como que vocês não me aceitam? Vocês não veem eu trabalhar, vocês não conhecem dispensação. Gentil, o judeu que conhecia me perdeu, e vocês que são cegos? E eu ainda vim me manifestar na pior era que tem, que vocês me colocaram fora da igreja. E como que vocês vão saber o que é dispensação? Como que vocês vão saber que eu saí do trono? Como que vocês vão saber que essa dispensação é do Filho do Homem e que a do Filho de Deus já terminou? Quando Jesus estava ali, estava terminando uma dispensação do Filho do Homem, parágrafo 70 do primeiro selo. Estava terminando uma dispensação do Filho do Homem, porque logo ele viria como Filho de Deus no Pentecostes. Quando o irmão Branham estava aqui na terra pregando, já estava terminando a dispensação do Filho do Homem. Para você ter agora aquela mensagem em você, não mais com você. Você não tem que ter os livros com você, não fica garbando aí: eu tenho 100, 200, 300 livros do profeta. Isso não adianta nada, você tem que ter a mensagem dentro agora. Não é mais livro ao lado. Ele fica na minha cabeceira, na cabeceira dos crentes também fica o Salmo 91.
E não adianta nada. Você tem que ter a palavra dentro. Você tem que ter essa revelação dentro. Hoje ele é filho do homem, porque foi esta manifestação do irmão Brana. Mas depois do irmão Brana, ele vem agora manifestar na igreja como manifestou no Pentecostes. Entenderam? Que é isso, meu irmão? Deus te abençoe. Obrigado, Pai, pela palavra, pela luz e pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o entendimento desse povo para eles verem o que o Senhor é hoje, Pai. Pedro soube, Tu és o Cristo. Será que esse povo sabe, Senhor? Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então veio já o Filho do Homem, veio sobre as nuvens com poder e glória. Então veio já o Filho do Homem, veio sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago saiu do Oriente, mostrou-se no Ocidente, assim aconteceu na vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago saiu do Oriente, mostrou-se no Ocidente, assim aconteceu a vinda do Filho do Homem.